Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis e hoje nós vamos iniciar uma série de episódios com um convidado muito especial que vai falar sobre empreendedorismo em startups. Estou aqui com o professor Lauton Benatti. Tudo bem, professor? Obrigado, professor Denis, aí pela oportunidade. Muito bacana a gente falar sobre um tema que tem tanto envolvimento, né, e tanto espaço para a gente explorar, né? Eu não consigo imaginar a tecnologia sendo revertida nos próximos 1000 anos. Então a gente está no caminho certo. Legal. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer uma imersão em 10 episódios para falar um pouco sobre esse tema, empreendedorismo em startups. E nós temos, então, esse prazer de ter o professor Lauton, que é especialista no assunto, professor da FATEC, aqui do Centro Paula Souza. E nós vamos, então, começar a falar um pouquinho sobre a sua trajetória em startup. Então, primeiro, professor, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi a sua trajetória de formação e como é que você juntou a sua formação com esse universo das startups. Como é que você chegou nesse universo? Bom, bora fazer, né? Direto ao assunto, falando sobre a questão da atuação tecnológica. Mas é interessante que muitas coisas começam, às vezes, com outros vieses, né? Trabalhava numa empresa, né, empresa nossa lá da família, e era cliente de uma startup. Eu nem sabia o que era startup. Isso meados de 2013, né, alguma coisa assim, onde é que a gente costuma falar, onde era tudo mato, né? Faz 10, 11 anos. Eu era cliente dela, de vez em quando eu dava alguns problemas. Fala até hoje, parafuso.com, é uma empresa que faz intermediação de serviços de diária, de limpeza e tudo mais. E ainda que tivesse alguns problemas, ela tinha uma tratativa um pouco diferente. Um belo dia, como consultor de empresas, fui lá e visitei a empresa. Eu já tinha uma quebra de paradigma, que a empresa não tinha mesas nem divisórias, já começa por aí. Foi uma quebra de paradigma. Você imagina, eu acostumado como consultor, visitando aquelas coisas de mesa de MOG, num metro, antessala da antessala, né? Então, secretário... Não, eu cheguei lá, eram 2 pranchões, nenhuma parede, aí eu chamo o proprietário da empresa, lá aparece um menino, lá para seus 22, 23 anos, não, eu sou o proprietário aqui. Já teve uma terceira quebra de paradigma, então. Sem mesa, sem espaço e um menino. Depois fui conversar com ele, chamou outro sócio, que era um pouco mais velho, tinha uns 25 anos de idade na época. E aí a gente desceu para conversar, procurando a sala de reuniões. Saímos da empresa, eu falei, deve ser aquelas salas de reuniões que ficam naqueles prédios novos e tudo mais. Não, a gente sai e vai para um café. Aí eu aprendi um negócio, professor Denis. Quando você vê muitas coisas diferentes, presta atenção, liga seu radar, você vai aprender alguma coisa nova. E foi isso que eu percebi. A primeira coisa que eu percebi, hoje talvez seja normal, mas naquela época, 10 anos atrás, tinha um monte de tomadas nas mesas. Aí eu me liguei que a gente estava, na verdade, numa reunião, não estava num café. Os meninos foram de uma simplicidade, de uma gentileza muito grande, conversamos por 2 horas, eles explicaram tudo sobre como funcionavam as startups naquela época. Explicaram como é que eles fizeram a captação, as rodadas de investimento que eles fizeram naquela época, como eles conseguiram dinheiro, como é que eles montavam, né, os serviços iniciais, e nisso foi muito motivador. Passa-se o tempo, vou aprofundando cada vez mais startups, mudou minha vida por completo, vou trabalhando mais, faço alguns primeiros investimentos em startups, inclusive, tem algumas cotas de startups aí que estão aí rodando aí. Depois eu vou me aprofundando mais, participo de diversos hubs como mentor, como consultor, e nesse momento eu estou enfiado até o pescoço na ecosistema de startups, que agora eu participo como mentor de diversos hubs, Inovativa, Brasil Lab, Inovinal, Distrito, Inova Amazônia, Neo Ventures, tem diversos outros locais que eu acabei participando, tendo contato com muita gente do ecossistema, que a gente chama de ecossistema de inovação, e principalmente mantendo, né, braços junto com fornecedores, junto com o capital, né, as venture capitals, participando de evento, atuando de uma maneira bem direta, né? É interessante falar que nós somos da FATEC, né? Então eu sou da FATEC também, sou professor da casa, tenho orgulho de ser professor da casa, gosto muito e consigo, de uma certa forma, hoje, conciliar a atividade de startups junto com a minha atuação pedagógica. Eu trabalho com marketing, as disciplinas de gestão de marketing, projetos, empreendedorismo. Então, é um prazer a gente associar aquilo que a gente trabalha e gosta junto com a docência, que é, no final das contas, nosso foco, né, como professores, como docentes. E qual que é a FATEC que você atua, Lauton? Eu sou, minha sede é a FATEC Santana de Parnaíba, e eu ainda tenho, né, atuação junto à FATEC Barueri, FATEC Carapicuíba e a FATEC Zona Sul. São as minhas
minhas casas. E aí a sua formação é dentro de administração, marketing, empreendedorismo? Minha formação, eu sou doutor em administração, tenho uma formação dupla em marketing e finanças, né? Fiz um mestrado também em políticas sociais, então eu gosto desse ambiente de negócio, sou um cara voltado para negócio. Se a gente for falar, eu sou um daqueles poucos doutores que, além de trabalhar na questão científica, né? Então eu tenho um viés científico junto com o viés não apenas pedagógico, mas também prático de mercado. Então, eu sou aquele chamado cientista que tem atuação profissional, né, dentro do ambiente de trabalho. É o cientista que aplica. O cientista que aplica. Inclusive, eu tenho participado de diversos grupos chamados de Deep Techs, né? Por exemplo, nesse momento estou participando de um grupo junto à USP, né, que é um grupo de um projeto que envolve aproximação de cientistas empreendedores, são alunos e docentes lá, já estão com doutorado, pós-doutorado, que estão buscando sócios gestores que atuam no mercado. Olha que interessante. Deep Tech é um caminho aí que está fazendo. Só para a gente explicar, né? Deep Tech significa aquelas startups que têm uma profundidade científica maior. Isso a gente vai ter momento para falar sobre isso. Legal. Bom, mas então para a gente começar esse papo sobre empreendedorismo e startups, qual que é o conceito de startup? Porque, como você falou, sim, 2013 foi logo ali, né? E nesses 10 anos a gente começou a ouvir muito esse termo, começa a perceber muito a presença de empresas que têm essa rotulagem. Mas, como é uma série que está se iniciando hoje, vamos começar do início, né? O que é uma startup, Lauton? Vamos tratar como se todos nós fôssemos crianças de 5 anos, então a gente zera realmente para entender, né? Startup é uma empresa como outra qualquer, é importante deixar claro. Ela tem CNPJ, ela paga impostos, ela vai ter as questões tributárias, fiscais, trabalhistas, como qualquer outra empresa. A questão é que você tem empresas que atuam em ambientes já consolidados, tradicionais. Então essas são chamadas empresas tradicionais. Uma startup é uma empresa que não é apenas de tecnologia, é uma empresa de base tecnológica. O que é isso? Você pode ter uma empresa que utiliza a tecnologia, não é uma startup. Por exemplo, você pode ter um site, um e-commerce, que produz seus próprios produtos, não vai ser startup, porque não atende outros critérios. Uma startup, então, é uma empresa de base tecnológica que ela utiliza da tecnologia, e a gente tem que entender de uma maneira bem simples, professor Denis. Tecnologia não é só um site ou um computadorzinho, alguma coisa assim, é um pouco mais além. Essa questão da base tecnológica permite que os outros dois aspectos sejam alcançados, que é a escalabilidade, ou seja, a replicabilidade do negócio. Eu consigo escalar esse negócio muito maior do que a necessidade de investimentos em infraestrutura. Para que você não conheça essa questão, escalabilidade significa eu conseguir crescer o negócio mais do que eu preciso investir em infraestrutura. Uma indústria tradicional, ela escala o seu negócio normalmente. Só como é que ela escala? Aumentando a produção, comprando máquinas, equipamentos, ampliando mão de obra. Então você tem um investimento em infraestrutura. Para uma startup escalar, muitas vezes ela consegue partir de um atendimento de 10, 50, 100 clientes, 1.000 clientes, ela pula para 150 mil clientes. E às vezes basta que seja contratado 2 ou 3 pessoas, aumente um pouquinho a banda do site, ela consiga atender. Esse é o princípio da escalabilidade que a gente enxerga numa startup. Além disso, nós temos a velocidade da startup, que é muito maior do que uma empresa tradicional. Por que é maior? Eu não consigo imaginar hoje a Petrobras trocando por completo sua atuação. Veja que a Petrobras já está há muitos anos trocando a matriz energética dela, porque a gente sabe que o combustível fóssil em algum momento se acaba. Então você vê quantos anos estão demorando para que ela consiga mudar sua matriz energética. No caso de uma startup, ela às vezes faz uma troca em uma semana, né? Ela realmente faz o que a gente chama de pivotar sobre isso. E tem a cultura da startup. Cultura da startup é o seguinte: nós trabalhamos num ambiente de alta volatilidade. Negócios tradicionais, o negócio já está consolidado. Por exemplo, pensando numa pizzaria. Pizzaria, mesmo que você monte um negócio novo hoje, uma pizzaria, dificilmente os aspectos regulatórios da pizzaria vai mudar. Agora, uma startup está num ambiente de altíssima volatilidade, ainda não está consolidado. Nós temos startups grandes já consolidadas que a gente conhece, que daqui a pouquinho eu vou falar alguns nomes para a gente entender, que às vezes basta uma mudança na legislação que todo o mercado vai simplesmente desmoronar. Então é essa a grande questão. A startup é um ambiente de volatilidade, é um ambiente de certeza, mas é justamente isso que faz o desenvolvimento, porque ele está explorando novos espaços, novas formas de atuar, novas maneiras de trabalhar com o negócio. Bacana. E aí dentro disso a gente tem então esses 3 pilares envolto de uma cultura, de uma mentalidade. Sim. E pensando nisso em termos econômicos, né, o que hoje no país a gente tem em termos de representatividade desse modelo de negócio ou desses modelos de negócio chamados de startups?
o que ela traz em termos de pujança econômica, de atividade produtiva para o nosso país? Para que a gente seja sempre o mais simples, o mais claro, né, professor Denis, vale a pena a gente citar alguns nomes de startups, né? Então, são nomes que vocês provavelmente já conhecem. Nubank, já a gente pode dizer que ela já foi uma startup, é que ela já foi para a Bolsa de Valores, né? Que é o momento que ela sai. Mas Nubank era uma startup. Uber, esse aplicativo que você utiliza, é uma startup. iFood, Rap, 99, ou seja, Quinto Andar. São diversas empresas que nós conhecemos, né, no nosso cotidiano, que são startups, começaram como startups, se tornaram grandes empresas. Não precisa se limitar só a essas grandes startups, mas a grande questão é que uma startup ela atende de fato coisas simples da natureza humana, ou seja, são demandas simples. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do iFood, que todo mundo provavelmente conhece. Começou com uma demanda assim: eu quero pedir um lanche, mas eu não tenho folheto à disposição. O Uber é a mesma coisa. Eu preciso de um carro para me deslocar, mas não quero ficar na porta esperando um táxi para esticar a mão. Ou seja, são coisas simples da sociedade. Complexo é o modelo do negócio lá dentro da startup, mas a demanda é a mais simples e a mais justa possível. A aplicação é super fácil e acessível, né? Exatamente. Aliás, quanto mais fácil, quanto mais acessível, quanto mais gente estiver disposta ou interessada em usar essas demandas, melhores serão as chances da startup crescer. Então eu citei alguns nomes que são nomes comuns aí do mercado. Sim, sim. Aliás, pegando um gancho nisso, eu imagino que quem esteja ouvindo e assistindo esse episódio, às vezes pode estar pensando, né? Poxa vida, aquela minha boa ideia, ou aquele trabalho, ou aquele projeto que eu desenvolvi em sala de aula com os meus alunos. Como é que a gente identifica o potencial de uma ideia, né, para que ela possa, de repente, se formatar dentro desse ambiente de startup? Portanto, deixar claro que qualquer ramo, que esse é um ponto também que vale a pena a gente discutir, né? Então, segmentos, qualquer segmento hoje de atuação dentro do ambiente econômico pode ser trabalhado. As ideias, estão aí à disposição. Vale a pena deixar claro, professor Denis, ideias não têm cerca. Então não adianta falar alguém roubou a minha ideia, isso não funciona nas startups. Por isso que o ambiente de startups, a cultura de startup é uma cultura aberta. Se já está difícil para a pessoa que está fazendo, ou se está fácil para a pessoa que está fazendo, você imagina outras pessoas direcionando. Mas o importante é que serve para qualquer segmento. O que a gente vai identificar aqui é se primeiramente, ela trabalha com base tecnológica. O que significa isso? Tem alguma tecnologia envolvida por trás disso? Que tecnologia que é essa? Pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser uma funcionalidade, pode ser alguma questão, às vezes até de hardware, física mesmo, um equipamento que tem uma funcionalidade nova. Dentro do ambiente de saúde, pode ser algum componente específico, por exemplo, acompanho diversas startups que trabalham com bactérias para fazer recuperação de solo, por exemplo, ou seja, um mecanismo que é utilizado. Ou seja, essa tecnologia não está falando só de computadorzinhos, né? Então, a grande questão é, você está na sala de aula, você que é aluno, está acompanhando aqui, eu diria para você que praticamente todas as ideias poderiam ser revertidas em uma startup. A grande questão é que para que a gente consiga realmente conversar que é uma startup, ela tem que ter esses princípios da escalabilidade. Que escalabilidade que é essa? Conseguir crescer mais do que a sua necessidade de investimento em infraestrutura. Esse talvez seja a grande questão que a gente consegue direcionar sobre uma startup. Interessante. Então, no caso, a escalabilidade dentro daquele tripé, você considera que seja, então, o mais importante para esse momento de imaginação de uma ideia, antes de transformá-la numa aplicação prática, pensar, talvez, em como é que ela pode se escalar de forma rápida. Positivo. E pensando nisso também, eu imagino que devam existir ferramentas para se trabalhar nesse início, né, de ideação e tudo mais, né? Como é que a gente pode pensar, desde aquele professor ou aquele aluno que está fazendo os componentes curriculares, as disciplinas de marketing, de empreendedorismo, e aí dentro disso você tem ali alguns projetos que têm ideias que são interessantes. Quais são as ferramentas que podem ser trabalhadas nesse início para esse processo de ideação, inclusive para passar por essas etapas, para checar se essa ideia realmente ela tem essa aplicação prática e mercadológica? Legal. Isso é um negócio bacana, professor Denis, porque o empreendedorismo, muitas vezes, antes da gente falar de startup, tem um passo atrás que é aquele momento em que a pessoa sai do projeto em si para se tornar uma empresa. Você vê, nós estamos em sala de aula, né, professor? A gente enxerga aí diversos alunos com ideias espetaculares, que muitas vezes as ideias acabam morrendo no papel, né? Aquele famoso papel aceita tudo. Então, antes da gente pensar na startup, para que você não fique com ansiedade ou preocupação, será que eu consigo? Mas nada, você tem uma ideia? Legal. Como é que essa ideia pode sair do papel? Essa é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Depois que a gente começa, né,
Provavelmente na sala de aula a gente está explorando as ferramentas dentro de o que cada professor tem a contribuir, né? As questões financeiras, recursos humanos, o que quer que seja. Né? No momento em que tem esse planejamento feito, né? Entendimento do mercado, entendimento da proposta de valor e do que nós chamamos aqui, né? Da oferta da startup, ou seja, o que a startup vai oferecer. A gente vai depois discutir, né, futuramente, chamado MVP, então a gente vai ter um outro ponto aí que o que é que a startup pode oferecer de valor. O principal é, dentro dessa proposta de valor, como é que a gente pode fazer para tirar essa ideia do papel. E aqui vem um ponto interessante. Vai depender muito da capacidade, do interesse dos gestores, né, dos empreendedores. Aqui eu já vou chamar o aluno mesmo, ou você que é empreendedor, já te chamando de empreendedor mesmo, que é a distância muito pequena entre um papel com coisas escritas e um projeto de empresa que já vai sair para o mercado, já vai começar a explorar conceitos de risco, de exploração, de entendimento de mercado. Essa transição é uma transição muitas vezes difícil para muitas pessoas, de sair do projeto para o negócio. Sim. Então, antes da gente falar de startup, é pensar nesse processo. Ao passar por esse processo, se a gente falar de startup, aí vale a gente pensar no modelo de negócio que permita essa escalabilidade. Ou seja, modelos de negócio que exigem muito da sua demanda como profissional, né, para que aquela empresa consiga sobreviver, dificilmente a gente vai tratar isso como startup. Agora, você tem uma solução em que você tem uma menor exigência sua, por exemplo, de atuação direta, não que você não vai trabalhar, mas a atuação direta, por exemplo, você consegue... Não tem uma dependência tão grande, Isso, né? Exatamente. Não tem a dependência muito grande da sua atuação direcionada, aí sim a gente já começa a trabalhar com startup. Por isso a base tecnológica. Imagine, por exemplo, uma situação em que uma startup tem serviços que são oferecidos por um site. As pessoas fazem o autopreenchimento. A gente já começa a falar de uma startup. Tem diversas seguradoras, planos de saúde que eles são considerados startups. Por quê? Porque o processo de contratação é feito diretamente por uma plataforma. Olha que interessante, né? Então, isso não elimina a mão de obra, isso não elimina o seu trabalho, mas a dedicação sua para transformar isso numa startup que é diferente. Eu até costumo dizer que, por exemplo, a consultoria, olha que eu sou consultor, né? A consultoria, ela não conversa com startup. Por quê? Porque depende muito da minha atuação customizada, direcionada, do tempo que eu despendo para um cliente ou para um projeto. Isso não é uma startup. A startup ela vai conseguir direcionar de uma forma bem ampla para diversas situações, para diversos espaços, para diversos clientes, às vezes num curto espaço de tempo. Por isso as ferramentas tecnológicas. E no caso das ferramentas especificamente para desenvolver a ideia, a gente está falando de Canvas, Design Thinking, que tipo de ferramentas ou de aplicações a gente pode pensar que o professor que está nos ouvindo pode aplicar de repente em sala de aula para desenvolver projetos já com essa mentalidade, com essa cultura, tentando direcionar o aluno para essa mentalidade que a gente está falando. Olha, é interessante que eu gosto de simplificar as coisas e a gente pensa, por exemplo, na ferramenta do Canvas, que é bem bacana e tudo mais, mas pensando em ferramentas mesmo até tecnológicas, às vezes, professor Denis, basta 2 formulários. Sabe aqueles formulários gratuitos? Sim. Basta 2 formulários para você ter uma startup, por incrível que pareça. Você pode ter digamos que você tem uma solução em que você está buscando clientes de um lado e fornecedores do outro. Se você tiver 2 formulários com preenchimento de fornecedores que estão dispostos a fazer aquele trabalho com clientes que estão dispostos a buscar aquele serviço. Exemplo, uma startup que faz intermediação de serviço de beleza, cosméticos, sobrancelha, por exemplo. Basta você ter um cadastro de fornecedores de um lado, um cadastro de clientes do outro, um esforço seu num primeiro momento de atuação ainda manual, que seja para poder validar o negócio, aí depois você faz o investimento na infraestrutura. Mas olha que interessante, às vezes basta um formulário. E também, eu pensando nisso que você está falando, Lauton, eu fico aqui imaginando, né? Essa simplicidade, né? Mas nem tudo que é simples é tão fácil de ser executado, muitas vezes, né? Então, você precisa ali de bons mentores, sim, de uma boa cultura e também de bons parceiros, né? Então, uma outra coisa que me veio à mente aqui é como é que a gente pode identificar, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, e pensando num negócio que tenha escalabilidade, eu preciso de parceiros, eu preciso de pessoas que vão estar ali ao meu redor. Como é que a gente identifica bons parceiros no sentido do negócio mesmo, né? Você estava falando que os alunos nessa dimensão já são tratados como empreendedores, né? Sim, sim. Então, como é que eu posso escolher bons parceiros para levar comigo adiante uma ideia que se projeta como um bom negócio dentro dessa cultura de startup?
A gente está falando de um momento muito crítico do empreendedorismo, que é aquele momento em que a pessoa vai dar aquele passo, né? O passo de fé, né? E fala o seguinte, não, agora vai ou racha, né? Então, aquele momento que é a transição do projeto do papel para uma empresa real. Nesse momento, você que está acompanhando, pensa o seguinte, quem você gostaria que tivesse do seu lado? Aquele seu coleguinha de trabalho que na hora que você vai ter que entregar o trabalho na faculdade lá, ele só faz a formatação? Ou aquele professor que, muitas vezes, ele só está muito distante do aluno? Será que você não gostaria de uma pessoa mais próxima? Eu estou dizendo isso porque não precisa necessariamente a pessoa mais avançada tecnicamente falando, mas aquela que tem uma maior dedicação ao projeto. Isso é que vai fazer uma grande diferencial. Então, a grande dica aqui é, se você está buscando isso e vai realmente dar esse salto, né, de sair do projeto para se tornar uma empresa real, procure pessoas que estejam verdadeiramente dedicadas exatamente igual à sua dedicação. Isso vai transformar o negócio. Vamos lá, responsabilidade. A gente não está dizendo que as pessoas vão pedir demissão da noite por dia, né, professor deles? Sem dúvida. Não é isso, né? Então, mas lógico, você tem que colocar realmente o projeto para funcionar, tem que ter um esforço grande nesse momento e principalmente, né, dedicar tempo para isso. Se você está trabalhando numa empresa agora, que muitos estão nesse momento trabalhando, né, e tem sua jornada aí diária, vai ter que então fazer um esforço, né, para realmente fazer a dedicação e buscar pessoas que compartilham desse esforço. Essa talvez seja o grande recado. Tem um ponto que você trabalha nas startups que é a busca por sócios. Isso é uma temática, inclusive. É quem é o sócio que eu vou buscar, quem que é o parceiro que eu vou buscar. Tem gente que tem horror a sócio, mas tem um mecanismo para isso. Tem um mecanismo que pode ser encontrado. Quer um exemplo? Eu tive uma experiência com um sócio que eu encontrei com ele em novembro. Em dezembro a gente já tinha montado o CNPJ. No dia 1º de janeiro a gente já tinha o CNPJ já cadastrado na Receita Federal. Ou seja, a gente consegue de última hora, e foi muito bem sucedido o projeto, é importante deixar claro. Ele avançou por um bom tempo e tudo mais. Então a gente sim consegue encontrar. Parece estranho, né? Você ter sociedade com uma pessoa num curto espaço de tempo. Você tem ambientes que conseguem encontrar essas pessoas. Isso é muito bacana. Esse é algo que vale a pena depois a gente explorar. Mas é possível. Encontre pessoas que se dedicam na mesma intensidade que você. E como consultor e também como docente, né, imagino que você deva já passar por vários processos como esse, de observar, por exemplo, boas ideias, mas que com pessoas ou com um conjunto de pessoas que talvez não estejam tão alinhados, né? Dentro disso, como é que você enxerga as dificuldades, ou seja, como que a gente identifica bons grupos, bons projetos, boas ideias, pensando nessa sinergia, e quais são os principais erros que você vê essas pessoas cometendo nesse momento de junção de pessoas em prol de uma ideia, mas que não necessariamente têm, de repente, os mesmos propósitos, né? Quais são os tropeços que você vê as pessoas tendo nesse momento, Lauton? Sabia, Denis, que no final das contas as pessoas não acreditam nelas mesmas? É impressionante isso. Eu vejo ideias, como eu estou muito próximo, né, tanto dos alunos quanto do ecossistema, eu encontro com muito empresário, tenho muitos alunos à disposição, né, para conversar sobre isso. Os alunos conversam bastante sobre o negócio comigo, e eu, por conta até das demandas pedagógicas, a gente tem que aplicar trabalhos e projetos para fazer, e vira e mexe aparecem projetos espetaculares que caem no meu colo, literalmente, e eu acompanho os alunos. E às vezes eu converso com eles assim, olha, vocês têm uma mina de ouro aqui, vocês têm uma fábrica de dinheiro à disposição. Agora vocês precisam fazer a transição. O primeiro desafio que eu percebo é a falta de confiança nessa questão. Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Poxa vida, mas isso parece tão distante. Fruto, talvez, de um processo pedagógico familiar mesmo, não só da faculdade, mas da experiência de vida dele. Talvez uma experiência mais complexa, mais difícil, né, professor? A gente sabe que muitos alunos passam por esse falta de apoio, às vezes até da própria família, do ambiente ao qual ele está inserido, que dificilmente conversa sobre dinheiro, muita gente fala só sobre dívidas, não fala sobre a geração de receita. Isso, né? Sobre muito bem lembrado. Ou seja, fica falando muito sobre os problemas do que falar sobre as soluções, né? E aí a primeira coisa que eu percebo é uma falta de confiança no próprio taco nesse sentido. Depois, a falta de dedicação. E num terceiro momento, essas duas questões elas acabam realmente afastando bons projetos de uma realização. Então, eu costumo, de fato, pontuar para alguns alunos mesmo, ó, esse projeto ele pode se tornar real.
ele tem todas as premissas que podem ser feitas, mas ele sozinho não vai sair do papel, porque por enquanto ele é apenas um papel. Precisa da sua dedicação, precisa da sua exploração. Tecnicamente falando, tem problemas? Sim, todos têm, inclusive empresas grandes já consolidadas. Tanto é que empresas são multadas por erros e tudo mais. Então você vê que uma empresa consolidada tem problemas. Imagina uma empresa que está sendo desenvolvida. Mas a grande questão é que nesse momento, esse conjunto de alunos ou esses profissionais, mesmo os empreendedores que já estão com atuação, eles precisam enxergar os modelos de negócio e conseguir de fato, né, aplicar isso. Mas conseguir até consegue. O problema é a vontade de fazer essa aplicação que muitas vezes o negócio acaba morrendo antes mesmo dele começar a ser aplicado. Olha só, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro episódio, é muito importante a gente ter essa conversa, porque são aspectos esclarecedores, né, no sentido de... Gostei muito da sua fala, né? A ideia não tem cerca. A ideia não tem cerca. Não tem cerca. Mas, às vezes, essa ideia, esse potencial de desenvolver algum produto, ele se perde por N fatores, inclusive alguns desses que você falou, né? A questão cultural, a questão familiar, a questão da entrega, né, de cada membro de uma equipe que está em volta de um projeto e até, às vezes, por falta de um bom mentor, né? E, bom, deixa eu só resgatar um ponto aqui que eu acho importante, bora. Porque dentro disso que a gente está falando, a gente tem aí um ecossistema, né, como você colocou, de empresas que têm a sua escalabilidade, a sua velocidade e essa cultura se disseminando no nosso país. O que representa em termos numéricos e econômicos, né? E pensando em legislação também, o que está regimentando a questão das startups no Brasil? Legal. Quando a gente fala do ecossistema, até para deixar claro, porque às vezes a gente escuta a palavra ecossistema, enxerga muito a questão da ambiental e tudo mais, mas por que é utilizada essa palavra? Imagina que o ecossistema é um conjunto interligado de instituições, de coisas, né? Então, quando a gente fala do ecossistema de startups, a gente está inserido dentro do ecossistema de inovação e de tecnologia, de empreendedorismo. Quem está envolvido no ecossistema de startups? As próprias startups. Você tem o dinheiro, o capital, chamado venture capital, ou seja, investidores que assumem o risco. Você tem um conjunto de mentores, você tem aceleradoras, incubadoras, universidades, né? Instituições que dão apoio, diversos fornecedores de serviços, tecnologia, jurídico, contábil, ou seja, esse é o que a gente chama então do ecossistema. Ele está fervendo aqui no Brasil. Por quê? Porque nós estamos falando de um faturamento de aproximadamente 1,9 bilhão de dólares, né? Em 2023, isso porque caiu, porque estava 4 bilhões e meio. Caiu porque a gente está passando por um pequeno inverno de investimentos que deu uma queda, fruto de uma mudança na exigência dos investidores e do mercado frente a resultados das startups. Aqui tem uma quebra de paradigma. De uma forma geral, as startups comumente procuram resultados a longo prazo, diferente de uma empresa tradicional que está buscando resultado imediato. Por que faz essa diferença? Não é por falta de interesse da startup ganhar dinheiro. É que a empresa tradicional já trabalha num ambiente consolidado, então ela precisa buscar o resultado o mais rápido possível. Uma startup ela está trabalhando num ambiente que ainda está se consolidando, ainda está sendo construído, então ela vai passar por experimentações. E é por isso que o resultado ele se torna secundário. Ela precisa primeiro trilhar esse caminho. Basicamente, em termos jurídicos, a gente está falando da Lei 182 de 2021, que é o marco legal das startups. Vale a pena que as pessoas procurem. E antes disso, é sempre importante lembrar da 123 de 2006, que é a lei, a lei das pequenas empresas, né? Então, é a principal legislação que trata do simples, das pequenas empresas, das micro e pequenas empresas. Mas, se você quiser explorar, Lei 182 de 2021 é o marco legal das startups, é a legislação que trata sobre isso. E em termos de incentivo, né, essa questão legal é importante que a gente faça então essa leitura e veja um pouco como é que tudo isso está estruturado. E pensando em termos políticos e econômicos, a gente sabe que existem incentivos para diversos tipos de segmentos, né? O agro está aí, as commodities, minério, a gente tem ali uma série de setores, né? A parte de energia, né? Que a gente vê aí incentivos para desenvolvimento desse setor. Em termos das startups, existe alguma iniciativa em termos de incentivo para que esse modelo cresça ainda mais, pensando nesses números que foram apresentados, embora em queda, né? Apresentou uma queda, mas tem um potencial de voltar para o mesmo patamar e expandir, eu imagino, certo? Essa queda inclusive, a gente diz o seguinte, teve uma queda agora comparado com 2021,
Mas esse número é muito maior do que era 10 anos atrás. Muito, muito maior do que 10 anos. Esse número está equiparando com 2018, ou seja, a gente já está numa curva de crescimento. Que existe um momento aí de oscilação só. Mas tem a ver com pandemia também? Não, teve a ver com... tinha muito capital disponível em 2021, 2022, principalmente 2021, muito capital disponível no mercado. E aí acabou tendo uma enxurrada de investimentos, as pessoas depois puxaram o freio. Essa questão. Foi apenas uma questão, não, inclusive, eu diria até que não foi a culpa da pandemia. A pandemia até estimulou essa questão, mas hoje tem uma perspectiva maior de resultados mais rápidos das startups. Apenas isso. Foi bom também você ter falado dos setores, porque eu tenho startup fintech, que a gente chama alguma coisa tech, comumente trabalhar. Então, empresas, startups do ramo financeiro, fintechs, agrotechs, health techs são da área de saúde, edutechs da área educacional, inteligência artificial, saúde, fármacos, alimentício, turismo, né? Ou seja, você tem um monte de startups em diversos segmentos que podem ser trabalhados. Hoje o ecossistema está fervendo realmente porque tem muita gente apoiando. Incubadoras, aceleradoras, um conjunto amplo de instituições que dão apoio. Fora isso, dinheiro público. Você vai ter aí FAPESP, nós estamos em São Paulo, ou as fundações de amparo à pesquisa dos diversos estados. Você tem o FIP, FINEP, tem a Embrapi, por exemplo. Tem um conjunto de organizações que oferecem, inclusive, fomento. Eu mesmo participei como avaliador do programa Centelha, que era um programa nacional de diversos estados, que ofereceu aí editais de entre 40 e 80 mil reais para as startups. Eu mesmo avaliei centenas e centenas dos projetos foram cadastrados, que ofereceram fomento para as pequenas empresas, né? Eu não vou nem falar startups, as pequenas empresas que depois terão esse fomento para desenvolver as suas soluções. Então, o ambiente hoje está fervendo. Ainda que tenha tido uma pequena queda, mas a gente está falando do valor total. Mas a gente está falando do ambiente. Tem algumas estimativas que não batem, mas de uma forma geral, pegando os números da BEI Startups, a Associação Brasileira de Startups, está dando alguma coisa como 17 mil startups. Algumas pessoas falam 14 mil, outras falam até 20 mil. De uma forma geral, porque oscila muito. Tem startup que abre, fecha, tem startup que ainda não está consolidada. Enfim, mas é um número expressivo. A gente está falando de quase 20 mil empresas, né? Que desenvolvem muita tecnologia, que tem um grande potencial. Essa é a grande sacada do ambiente de startups. É você trabalhar com uma empresa que hoje ela é pequena, pode ser eu e você, professor Denis, ou pode ser talvez um funcionário. A gente fatura aí às vezes 0 ou R$1.000, ou 10 mil reais, ou 50 mil reais, e amanhã a gente pode estar com 300 funcionários faturando 15 milhões de reais por mês. Essa é a grande sacada da startup. Ela tem um crescimento muito rápido. E isso potencializa não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento tecnológico, que é a grande pegada do ecossistema de startups. Aliás, pegando um gancho nessa sua fala, como é que o Brasil está em relação ao resto do mundo neste ambiente, nessa construção desse ecossistema, na construção e na consolidação desse ecossistema, né? Haja vista que a gente tem aí potencial de crescimento, tem bons números, tem aí um passado recente de bons resultados. Comparando com outros países do mundo, como é que nós estamos em relação a esse desenvolvimento? Nós temos sempre a síndrome do vira-lata, né? O brasileiro, Sim, né? Mas olha, ao contrário do que as pessoas pensam, o Brasil está indo muito bem, obrigado, no final das contas, nisso. De fato, a gente desponta, ou seja, nós somos hoje, pegando a América do Sul, né? América Latina, América do Sul, nós somos a principal fonte de desenvolvimento tecnológico, né? Os países se espelham e querem fazer negócio com a gente. Se a gente for comparar com os Estados Unidos ou China, obviamente que a gente está atrás. E tudo bem, não tem problema nenhum, porque lá tem onde tem uma maior concentração de capital. Então, lógico, tem o Vale do Silício, né? Então, você tem um grande investimento em tecnologia, um grande polo de tecnologia, mas são milhões e milhões de pessoas trabalhando nesse sentido, muito capital direcionado, é óbvio que é um desenvolvimento maior. Pecamos um pouquinho no desenvolvimento tech, né? As chamadas deep techs aqui, então a universidade, às vezes ela fica patinando um pouquinho, eu falo a universidade como um todo, né? Fica patinando um pouquinho entre você fazer um investimento, né, dos projetos, se tornam projetos reais nesse sentido, mas ainda assim o Brasil realmente desponta como uma das principais potências em desenvolvimento tecnológico, ainda que num primeiro momento não pareça, mas de fato é. Então a gente está realmente na roda ali, a gente tá no jogo. Você pega a América do Sul, nós temos Chile, Colômbia, Peru, né, despontando essa questão. Tem a Argentina, que funciona muito bem. Hoje está com alguns problemas econômicos e tudo mais, mas o Brasil sempre está em primeiro lugar nesse sentido. Então, a gente tem essa até capacidade de exportar tecnologia, exportar questões econômicas também, com o ganho daquilo que é produzido aqui no nosso país.
Comparando com a Europa também sempre tem um polo, né, de desenvolvimento por conta das grandes potências. A China nem se fala, né? Então hoje, o principal desenvolvimento econômico hoje, literalmente, né, Estados Unidos e China é onde acontecem os grandes desenvolvimentos, mas o Brasil está indo muito bem. Foi bom você ter falado isso, porque senão a gente fica sempre com aquela sensação, o Brasil está distante tecnologicamente falando. Não, a gente tem um volume realmente alto de startups e de soluções. Não, e nada melhor do que falar sobre isso no ambiente da educação, né? Sim, que é sim. onde nós estamos aqui nesse momento. Bom, a gente vai se encaminhar para fechar esse nosso primeiro episódio. Nós teremos 10 episódios tratando desse assunto de startups, né, nesse movimento de empreendedorismo. Eu queria que você fizesse um apanhado, Lauton, desse primeiro episódio, né, que foi um episódio de abre alas aí para a gente poder ter uma noção mais geral sobre as startups. Se a gente pudesse resumir esse bate-papo em 3 grandes pontos, 3 grandes tópicos que a gente possa deixar marcado aí como bandeira desse primeiro episódio, qual seria? Você viu, falamos bastante coisa, né, sobre isso, né? Então, primeiro a gente pensar o que é uma startup, né? Uma startup Legal. é uma empresa como outra qualquer, só que ela utiliza base tecnológica. E ela tem 3 pilares: escalabilidade, velocidade e cultura. Essa é a primeira coisa que a gente tem que se lembrar. Startup trabalha num ambiente de volatilidade. Não é que é uma startup doido que está fazendo isso. Não, é que tem empresas que tradicionais trabalham em ambientes já consolidados. A startup trabalha em um ambiente que ainda não está consolidado. Então ela trabalha num ambiente de risco, de incerteza, porém de desenvolvimento tecnológico, de construção de novos espaços. Então essa talvez seja a segunda questão que a gente precisa tratar. Terceiro, tem muita gente falando sobre desenvolvimento tecnológico. É uma curva de crescimento, eu costumo dizer, né? Eu brinco, né? Nos próximos 1000 anos eu não consigo enxergar isso se retraindo. Então, essa é a questão. O ecossistema de startups é bacana a gente pensar que é um ecossistema que envolve muita gente, aceleradoras, universidades, venture capital, dinheiro, né? Tem capital direcionado para isso. Mentores, né? Um conjunto de associações, grupos de estudo, grupos de desenvolvimento econômico, grupos que fazem o apoio dessas startups, desses projetos. Então, está fervendo essa questão. Nós passamos por uma pequena queda no investimento feito para as startups, mas isso provavelmente vai se recuperar nos próximos anos. Não se pensa que vai diminuir isso até acabar. Pelo contrário, nesse momento está tendo só um reajuste de mercado. Depois a tendência é que realmente estoure tudo de novo. Então, eu até falei, na verdade, 4 coisas aqui, né, nesse sentido, que aí o quarto seria essa tendência. Não tem como diminuir isso. A gente não consegue realmente conceber que a tecnologia, a inovação vai reverter. Então, é um ambiente interessante, um ambiente bacana, e você consegue vivenciar a startup de fato pensando. Queria até ressaltar um ponto mais, que é a questão comportamental, que a gente falou bastante, que é você que quer empreender na startup, ou até no empreendedorismo tradicional que seja, tem um determinado momento que você vai ter que tomar a decisão de deixar o papel de lado e transformar esse papel em verdade. Esse talvez seja o grande momento em que a gente consegue estimular empreendedorismo para quem está realmente interessado em, né, jogar, né, as coisas para o alto, lá, tudo mais que seja, e fazer a transição para o empreendedorismo. É muito valioso, é o que realmente desenvolve, né, a questão econômica, tecnológica do país. Muito bem, senhoras e senhores, Lauton Benatti, professor da FATEC, está aqui conosco então nessa jornada de construir um pouco de conhecimento, né, disseminar esse conhecimento sobre empreendedorismo com foco nas startups. Esse foi o episódio número 1 dessa série que está começando agora. Teremos outros episódios para explorar mais aspectos que envolvem esse modelo de negócio, esse modelo de startups. E nas próximas edições do nosso podcast a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Lauton, obrigado pelo nosso primeiro episódio. E a gente então vai se encontrar nos próximos para falar mais sobre isso. Bora trabalhar, bora empreender. Empreendedorismo salva. Muito bem. Então tá bom. Pessoal, então link aqui na descrição do nosso vídeo para os canais de comunicação da CETEC. Entre em contato conosco, acesse os nossos canais e fico por aqui e até o próximo episódio.